Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Segundo, Jesus desafia a fé dos discípulos. Terceiro, Jesus, o pão que desceu do céu. O nosso textuário se encontra em João capítulo 6, versículo 48, que diz: Eu sou o pão da vida. A verdade prática diz que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A palavra-chave é vida. Primeiro tópico, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro subtópico, a multiplicação de pães e de peixes. Então o Evangelho de João ele traz um relato para nós de um dos mais impressionantes milagres que Jesus fez. Então, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com apenas 5 pães e 2 peixinhos. A gente fala de 5.000 homens porque é o que a Bíblia relata, mas a Bíblia relata somente de homens, ela não fala de mulheres e crianças. Então havia muito mais de 5.000 pessoas que Jesus alimentou somente com 5 pães e 2 peixinhos, que ele fez essa multiplicação. João capítulo 6, versículo 9 diz: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? É a pergunta que Filipe faz, né? Agora, nas mãos de Jesus, o pouco se torna muito. Então a narrativa desse milagre, ela está presente nos 4 evangelhos, aqui em João capítulo 6, como nós vimos. Mateus também fala no capítulo 14, versículos do 13 ao 21. Marcos fala no capítulo 6, do versículo 32 até o 44, e Lucas também no seu capítulo 9, versículos 10 a 17. Aí vem o segundo subtópico que fala assim: o milagre. Então este é o único milagre que é mencionado nos 4 evangelhos. Alguns são mencionados apenas em 1, outros em 2, outros em 3, mas esse aqui, ele é o único que é mencionado nos 4 evangelhos. João ele procura mostrar a multiplicação dos pães e dos peixes como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. João capítulo 6, versículos do 11 ao 13. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os, ou na outra tradução vai dizer, partiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes. Da mesma forma que ele fez com os pães, ele fez com os peixes, ele repartiu com os seus discípulos quanto eles queriam, igualmente também os peixes quanto eles queriam, ou seja, à vontade. Você poderia comer até se saciar, não precisava ficar, só um pedacinho, posso pegar mais um? Não, pode pegar à vontade. Versículo 12, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Versículo 13, recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então todo mundo comeu à vontade e ainda sobrou, e deu para encher 12 cestos cheios dos pedaços, porque eles foram cortando em pedaços, iam passando, as pessoas iam pegando. Queria mais, podia pegar mais. A Bíblia fala de quase 5.000 homens, como nós já falamos, vou repetir aqui, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Toda essa multidão comeu e se fartou, até se fartar, até ficar satisfeita, até ninguém querer mais. Aí recolheram 12 cestos cheios com os pedaços que sobraram. Olha só, milagre não é? É grande ou não é esse milagre? Então o milagre da multiplicação de pães e de peixes, ele se distingue de todos os milagres de cura e também de outros tipos que Jesus fez. O terceiro subtópico fala sobre qual era o interesse da multidão. É uma pergunta aqui. Qual era o interesse da multidão? Então a multidão ela seguia Jesus por causa dos milagres e por causa das curas. Os líderes religiosos, eles rejeitavam como Messias, rejeitavam Jesus como Messias e queriam matá-lo. O Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a multidão não permitia, a multidão não deixava. João capítulo 6, versículo 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, a multidão, qual que era a razão, qual que era o motivo que as pessoas o seguiam? Está escrito aqui, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, Jesus notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a palavra.
No dia seguinte encontrou novamente a multidão que queria mais pão agora. Aí ele confrontou a multidão. João 6:27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então a situação não é muito diferente hoje em dia. Muitos se apressam atrás de milagres, agora poucos demonstram interesse verdadeiramente pela palavra de Deus. Jesus ele compreende as necessidades da humanidade, mas não são os milagres que vão resolver o problema das pessoas. É preciso algo mais profundo para alimentar a alma. O milagre é bom, o milagre é importante? Sim, o milagre é muito bom, o milagre é muito importante, só que não vai resolver a situação, porque o maior milagre é a salvação. Então nós precisamos crer que Jesus opera sinais, prodígios, milagres, mas também, principalmente, que Ele pode salvar a nossa alma da condenação eterna. O resumo desse tópico diz: no episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses. Jesus sabia, né? E mesmo sendo homem, mesmo se ele não tivesse a onisciência, mesmo dava para perceber por que a multidão estava ali. Não tinha como, as pessoas percebiam, era perceptível aos olhares humanos. O segundo tópico fala sobre Jesus desafia a fé dos discípulos. Primeiro subtópico: e Jesus subiu ao monte. Então não existe uma designação específica para saber a localidade desse monte. Tal como em toda a região montanhosa havia algumas elevações de terreno que, embora não fosse assim tão altas como nós achamos, quando a gente fala de um monte, nós brasileiros imaginamos o quê? Alguma montanha, alguma coisa muito alta, né? Para eles não, mas qualquer monte, qualquer elevação que tivesse já era chamado de monte. Então qualquer elevação dessa podia servir para um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e também para poder falar à multidão. Qualquer elevação eles utilizavam dessa forma e chamavam também de monte. Uma elevação pequena era também chamada de monte. Então não tem como definir o local específico que aconteceu essa multiplicação. João capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus está testando Filipe, porque é lógico que ele sabia, mas ele perguntou para Filipe: uma multidão tão grande, onde que a gente vai comprar pão para poder alimentar toda essa multidão? Versículo 6: mas dizia isto para o experimentar. Está vendo? Então Jesus estava testando ele, para o experimentar. Por quê? Porque ele bem sabia o que havia de fazer, já tinha com ele o que ele já sabia o que ia fazer. Mas deixa eu perguntar para um dos meus alunos aqui, para ver o que ele vai responder. Então todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos sempre tinha fundamento em um ensinamento. Sempre Jesus tinha alguma coisa para poder ensinar para os seus discípulos. Por isso que ele estava sempre testando, perguntando, ajudando, ensinando os seus discípulos. Segundo subtópico: o desafio para os discípulos. Então o Senhor Jesus, ele utilizou a situação de uma multidão necessitada para poder transmitir aos seus discípulos uma lição muito valiosa. Os discípulos eles compreenderam que muitos desafios não podem ser superados apenas com esforço humano. Filipe foi colocado à prova por Jesus. João 6, versículos do 7 ao 10. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Agora você imagina, no meio do deserto, não tinha padaria como tem hoje. Ainda que tivesse padaria como tem hoje, ainda que eles tivessem os 200 denários, que são os 200 dinheiro, que são 200 dias de trabalho, ainda que eles tivessem todo esse dinheiro, se você chegar hoje com bastante dinheiro na padaria para comprar uma quantidade excessiva de pão, não vai ter, você precisa encomendar antecipadamente. Então olha a dificuldade, nem se tivesse o dinheiro, nem se tivesse uma localização para poder comprar, não tinha como alimentar a multidão faminta, não tem como, não havia possibilidade, realmente, humanamente impossível. Versículo 8: e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Olha só a pergunta dele, né? André fazendo essa pergunta: que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens.
e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana para resolver os problemas. Porém, a divina não tem essa limitação. Ali não tinha comida suficiente, nem possibilidade de compra para satisfazer a necessidade da multidão. João 6, versículos 6 e o 14 diz assim: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que devia fazer. 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ainda não reconheceram Jesus como Messias, mas sim como o profeta. Estavam dizendo que viria o profeta. Moisés havia profetizado que o profeta, que um semelhante a ele, viria. Então eles estavam dizendo que era o profeta. O terceiro ponto diz assim, o terceiro subtópico diz assim: uma lição de provisão. Os discípulos, eles descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, né? Um jovenzinho, um adolescente que trazia o seu lanche da tarde, que eram 5 pãezinhos e 2 peixinhos, né? Um adolescente, para ele é um lanchinho apenas, né? Contendo no seu alforje. Então 5 pães de cevada e 2 peixinhos, está escrito em João capítulo 6, versículo 9. Agora João capítulo 6, versículo 11 vai dizer assim: e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então Jesus repartiu os pães pelos discípulos, e os discípulos iam entregando para a multidão que estava assentada. Então a quantidade foi tão grande que precisaram de alguns cestos para guardar o que restou. Todos comeram até saciar. Então a lição que nós podemos tirar desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Às vezes nós temos um problema, estamos pensando que dessa forma poderia ser resolvido, mas Deus, ele cria caminhos e é resolvido de outra maneira que nós nem esperávamos, que nem passava pela nossa cabeça. Deus nos surpreende. É exatamente assim que ele faz, é dessa forma que ele age. João capítulo 6, versículo 13 diz assim: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Eu costumo dizer que além dos pães e dos peixes, ele multiplicou até o cesto também, né? Porque quem estava carregando cesto no meio do deserto? Então eu costumo dizer dessa forma. A Bíblia não diz, eu que estou dizendo, tá bom? O resumo desse tópico diz que no episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. E o terceiro ponto, o terceiro tópico, fala sobre Jesus, o pão que desceu do céu. Primeiro subtópico: qual é o real interesse da multidão? A pergunta novamente aqui, ó. Então no dia seguinte, ao milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão, ela havia participado, a multidão que tinha participado dessa multiplicação, ela estava procurando por Jesus agora. Então quando ela encontrou Jesus, ele transmitiu uma mensagem bem clara. João 6,26. Na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então Jesus já falou diretamente para a multidão. Então Jesus sabia que a multidão desejava um líder que pudesse satisfazer as necessidades materiais deles. No entanto, porém, além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes outro pão, da mesma forma que Ele continua querendo nos oferecer outro pão, não somente o físico, mas que sacia a fome da alma, não somente aquele que mata a fome do corpo físico, mas aquele que mata a fome da alma. João capítulo 6, versículos 32 e 33 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida para o mundo. O maná, no tempo de Moisés, lá no deserto, quando descia o maná, ele não dava a vida eterna, mas ele saciava a fome das pessoas. É o que Jesus está dizendo aqui. Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Jesus está falando dele próprio. Moisés deu o maná para o povo, e Jesus foi dado por Deus para nós. Então o maná resolvia a situação física, matava a fome do povo. Jesus, que é o pão da vida, resolve a situação da alma, mata a fome da alma, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida
para o mundo, que é o versículo 33. Então o povo ele não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Eles não estavam percebendo, é como se os seus olhos estivessem vendados. Jesus, ele é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. João capítulo 6, versículo 27, repetindo, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então Deus o selou para que ele desse para nós, para os homens, esse maná, esse pão, que é ele próprio. Aí vem o segundo subtópico que fala sobre o pão do céu. Não é um pão do céu, é o pão do céu. O artigo aqui é definido. Então a respeito da identidade do pão do céu, eu acho que está claro para todo mundo, Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Então quem é o pão do céu? Jesus é o pão do céu. Onde está o maná escondido? O maná é aquele que mata a fome do corpo. Jesus é aquele que mata a fome da alma. Sempre repetindo para que você possa gravar. Jesus, ele confirma a sua identidade divina quando ele diz assim, eu sou. Não é isso? Quando ele diz eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. Ele está se colocando no mesmo nível que Deus, porque foi assim que Deus se apresentou para Moisés. Moisés, diga que o eu sou te enviou. Quando ele foi falar com Moisés, Moisés chegou na sala e falou, eu sou o que sou. Não é isso? Então essas palavras aqui revelam que Jesus é Deus no mesmo nível do Pai. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são do mesmo nível. Então eu sou. Então existem 7 declarações do Evangelho de João que autenticam a sua divindade. Todas as vezes que ele fala eu sou aqui, se comparando com Deus, vem alguma coisa importante na frente. Por exemplo, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Estamos falando de pão, não é? Eu sou o pão da vida. Então está em João capítulo 6, versículo 35, versículo 48 e versículo 51. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, 11, 14 e o 15, vai ter várias revelações do eu sou. Porém, há repetições. E tirando as repetições, vão ficar um total de quanto? 7. Plenitude, totalidade, completude, perfeição, não é isso? Vai ficar no número 7. Então, são 7 declarações de Jesus dizendo eu sou. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículos 35, 48 e 51. Então, tá vendo? E o pão da vida aparece 3 vezes aqui. Jesus repete também, Jesus diz também aqui, eu sou a luz do mundo. Está em João capítulo 8, versículo 12. E está no capítulo 9, versículo 5 também. A mesma declaração. Terceira declaração. Eu sou a porta das ovelhas. Ou eu sou a porta. João capítulo 10, versículo 7 e o versículo 9. A quarta declaração de Jesus. Eu sou o bom pastor. Está em João capítulo 10, versículos 11 e versículo 14. Quinta declaração, eu sou a ressurreição e a vida, está em João capítulo 11, versículo 25. Sexta declaração, eu sou o caminho e a verdade e a vida, está em João capítulo 14, versículo de número 6. E a sétima declaração, que diz assim, eu sou a videira verdadeira, está em João capítulo 15, versículos 1 e versículo 5. Então existe uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel, no deserto, com Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Então João capítulo 6, versículos 50 e 51, vai estar lá essa informação, vai estar lá essa comparação, tá claro? Nós já explicamos, o pão, o maná que desceu do céu alimentava o corpo, quem comeu o maná morreu. Agora, quem comer do corpo de Jesus, não é canibalismo aqui, tá bom? Então quem provar do corpo de Jesus, espiritualmente falando, não morrerá. Vão dizer, mas fisicamente, os cristãos morrem também, morrem, fisicamente morrem, mas espiritualmente não, espiritualmente vive para sempre. Agora, o terceiro subtópico diz assim, o que é comer o pão? Agora vem a informação. Nós observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne, está em João 6,51. Mais tarde o apóstolo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 24 e 25, isto é o meu corpo
isto é o meu sangue. Olha só, está comparando, não é? A partir de agora, então, este pão simboliza o meu corpo, é o que Jesus está dizendo, né? A partir de agora, esse corpo simboliza o meu corpo, este pão simboliza o meu corpo e este cálice simboliza o meu sangue. E vocês vão fazer isso para quê? Em minha memória. Todos os que se arrependem e creem no Evangelho recebem a salvação em vida eterna. Aí passam a fazer parte do corpo de Cristo e para fazer parte do corpo de Cristo também participam da comunhão, participam da ceia do Senhor, tomando do corpo, que é o pão, e tomando do sangue, que é o cálice, que é o vinho ou o suco de uva. Então o resumo desse tópico diz que no dia seguinte ao milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Ele é o único, ele é o verdadeiro, ele é o único que pode nos salvar, nos livrar da condenação eterna. E a conclusão diz que nessa lição nós compreendemos que Jesus é o pão da vida e ele se ofereceu por nós. Nós pecamos, mas ele que pagou a nossa dívida. A dívida era nossa, a conta era nossa, nós geramos a conta, mas ele pagou essa conta. Então, está quitado, tetelestai, está consumado. Você não deve mais nada a partir do momento que recebe a Cristo. Então assim aqueles que se alimentam da sua palavra saciam sua fome espiritual e também recebem a vida eterna. Jesus, mais uma vez, Jesus é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Nós precisamos do alimento físico? Sim, porém, muito mais do alimento espiritual. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.